Você sabe o que é BLW e como fazer a introdução alimentar de forma correta? Se você precisa dessa informação e de outras dicas, se inscreve nesse canal e fica com a gente após a vinheta. O BLW é um tipo de introdução alimentar, em que o bebê se alimenta com as mãos, comendo pedaços de alimentos já bem cozidos e sozinho, sem a interferência da mãe ou do adulto que está acompanhando esse processo. Esse tipo de introdução alimentar só é possível após os 6 meses de idade, que é quando o bebê já consegue sentar sozinho, abrir e fechar as mãos, levar o alimento ou alguma coisa até a boca e fazer a mastigação da forma correta. É importante perceber esses marcos do desenvolvimento, porque antes desses marcos não é possível iniciar a introdução alimentar de maneira alguma, principalmente com o BLW, que estimula e instiga o nosso bebê a ter essa curiosidade pelos alimentos que ele está comendo, que está disposto à frente dele, e pegar, amassar, experimentar, sentir a textura da casca, da polpa, se for uma fruta, ou de qualquer alimento que lhe for servido. Ele também tem muito interesse pelos alimentos que os adultos ao redor dele estão comendo. Se interessa, observa a mastigação da gente, os nossos hábitos alimentares à mesa. Então, é a partir desse marco de 6 meses que a gente pode iniciar o BLW com os nossos bebês. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica que após os 6 meses, a amamentação não precisa ser exclusiva. Então, os alimentos, assim como nós experimentamos, já podem ser introduzidos na alimentação desse bebê. Mas fica o alerta, precisa ser após os 6 meses de idade, como nós já falamos aqui, que são os marcos do desenvolvimento do bebê. Uma boa forma de começar essa introdução alimentar pelo BLW é deixar os alimentos à mostra, ao alcance do bebê, mas não num prato, porque isso dificulta um pouco. Você pode colocar na bandeja. Normalmente, esses cadeirões que a gente compra vêm com uma bandeja removível. Então, essa bandeja ela é adequada para que os alimentos fiquem ali expostos ao bebê e que ele se sinta à vontade para experimentar um ou outro e assim ir explorando esse universo de sabores desconhecidos até então. Fiz uma listinha de tudo que a gente pode ter a opção de dar para o nosso bebê nessa introdução pelo BLW. Dá uma olhada. Cenoura, tomate, abobrinha, chuchu, brócolis, couve, batata, pepino, abóbora, uma maçaroquinha, um bolinho de milho bem cozido, beterraba em palito, vagem, couve, omelete com salsinha, é muito gostoso. E se for umas frutas, por exemplo, banana, aí você tem que tirar a casca, deixar ela partida ao meio, né, para que ele possa pegar. E a dica de hoje é a uva. Já vi pessoas sofrerem com a questão do engasgo, né, porque deixou a uva inteira. Então, precisa cortar a uva na metade e tirar a semente, claro, para que a criança não tenha nenhum problema, nenhum risco. Melão, melancia sem semente, manga, tudo cortado em forma de palitinho e bem saudável para o nosso bebezinho, ele vai amar. E tem mais, macarrão parafuso, ovo cozido cortado em 4 pedaços, bolinho de arroz com feijão. A minha bebê amava quando eu fazia esses bolinhos para ela e colocava assim em formato de pirâmidezinha para facilitar a forma dela pegar nas mãos. E todos esses alimentos precisam ser cozidos, bem cozidos, sem sal, sem nenhum tipo de açúcar, mas todos os outros temperos estão liberados. Então, na hora de cozinhar os alimentos, a gente pode fazer um tempero aí com alho, cebolinha, coentro e todos os outros temperos que você gosta. E aí você pode cozinhar com esse tempero, sem o sal, lembrando sempre, isso é muito importante.
Mesmo que o bebê não tenha dentes. Com 6 meses de idade, são raríssimos os bebês que já têm dentes. A maior parte deles mastiga mesmo com a gengiva. Isso é possível. Ele vai mastigar com a gengiva e esse movimento da mastigação com os alimentos já bem cozidos vai facilitar inclusive o procedimento posterior da fala, toda essa articulação que ele precisa ter com a boca, a força na mandíbula. Isso tudo começa agora, na introdução alimentar do nosso bebê. Então é importante que ele faça esse movimento de mastigação. Já fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão de amassar os alimentos ou deixar coado, mastigado praticamente para o bebê, né? Batido no liquidificador. Isso não pode acontecer. Se você gostar desse vídeo, dá uma olhadinha lá depois que acabar esse, você volta lá para ter outras dicas também. Contei a minha experiência e expliquei um pouquinho sobre esse momento da introdução alimentar com algumas dicas para vocês. Não devemos dar ao bebê nada com sal, com açúcar ou até frituras. Produtos embutidos, enlatados também não são recomendados. Fora isso, frutas, verduras, legumes estão liberados. E aí toda essa forma de cortar em palitos facilita todo o processo de pegar o alimento e levar à boca. Ele precisa usar a palma da mão, ele ainda não tem a destreza dos dedos, então ele vai usar a palma da mão para agarrar o alimento e levar até a boca. Então não deve se deixar os alimentos cortados em pequeninos pedaços, porque senão ele não vai conseguir pegar. Uma outra dica legal é se o seu bebê ainda não gostou de determinado alimento, não gostou do gosto da beterraba, por exemplo, não insista. Mude para outros alimentos, ofereça outros alimentos e posteriormente você volta com essa opção para que ele vá se acostumando com os alimentos aos poucos. Não forçar é a melhor forma de incentivar o nosso bebê a explorar esse mundo de alimentos que ele ainda não conhece. E aí, o exemplo, você comendo, você incentivando e conversando com ele, vai fazer com que ele aceite a ideia de provar mais uma vez e quem sabe gostar e fazer desse alimento um alimento para a sua vida, né? Isso é importante, formar os hábitos de alimentação a partir desses meses de vida faz toda a diferença para uma alimentação adulta adequada. A variedade de alimentos também é importante. Então, muitas vezes a gente se prende à quantidade. Quanto devo dar de alimento? Será que é o suficiente? Ofereça de 3 a 4 opções diferentes. Então, por exemplo, a batata, a cenoura, a mandioquinha e uma beterraba. Ou brócolis, ovo. É sempre bom deixar uma proteína também à disposição das crianças. Aí eles vão se alimentar e eles mesmos vão percebendo a quantia de alimentos que já está suficiente para sua refeição. A sujeira vai fazer parte desse momento. Então, mamãe, papai, todo mundo que vai acompanhar a alimentação da criança, saiba que vai ser necessário dar uma boa limpada na cozinha, vai ser necessário dar um banho no bebê, trocar a roupa, porque ele vai fazer uma sujeirinha sim, e essa sujeira é extremamente saudável. Deixe que ele experimente, que ele amasse, que ele suje o rosto, a roupa. Isso faz parte do procedimento de aprendizagem e isso também faz parte do momento de alimentação. Com o passar do tempo, ele vai percebendo que não há necessidade de sujar o rosto inteiro para poder fazer a alimentação correta. Após os 6 meses, o risco de engasgo diminui bastante. Mas mesmo assim, muitos pais ficam com medo da introdução alimentar pelo método do BLW por causa do medo de engasgar. Então, esse é um medo normal, é comum que os pais fiquem assim mesmo, eu também fiquei, mas esse é um outro vídeo que a gente vai já soltar na semana que vem, falando sobre o medo de engasgar, o que fazer para diminuir esse risco e o que fazer se caso acontecer um engasgo com o nosso bebê. Então convido você a voltar na semana que vem, assistir o vídeo sobre esse assunto, complementando ainda mais esse mês sobre a introdução alimentar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com quem está precisando aprender um pouquinho mais sobre esse método maravilhoso. Fica com a gente, até a semana que vem. Tchau, tchau!